Olá, bom, hoje eu vou falar sobre H.P. Lovecraft, mas não vou falar sobre suas histórias mais famosas, né, que são o Chamado de Cthulhu, ou Nas Montanhas da Loucura, ou mesmo o Herbert West. Eu vou falar sobre A Sombra Vinda do Tempo, que é uma novela que ele escreveu nos anos 30, foi publicada em 1936 e que provavelmente faz parte do chamado Mito de Cthulhu. Bom, como de costume para uma história do H.P. Lovecraft, aqui a gente tem um texto que faz parte da fase do terror cósmico, né, que é uma fase que perpetuou quase toda a carreira do H.P. Lovecraft, né? E eu devo dizer que esse foi uma das histórias mais estranhas que eu já tive o prazer de ler. Estranhas no bom sentido, tá? Porque como todos os textos do Lovecraft que eu li até agora, esse é um texto muito bem escrito. O autor ele faz uso das palavras com uma maestria que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro autor, nem mesmo no Stephen King, né? E não que Stephen King não seja um excelente escritor, ele é um excelente escritor, mas voltando à escrita do H.P. Lovecraft, quem já leu algumas das suas histórias sabe que ele preza muito o uso de descrições, né? E aqui ele faz isso da mesma maneira que já tinha feito nas suas outras histórias, né? Então, esse é um dos atrativos dessa história, uma história muito bem escrita. E eu acho que ela se encaixa também na categoria de ficção científica, porque é uma história que fala sobre alienígenas, de certa forma, né? Mas não os alienígenas que a gente conhece, né? Os alienígenas do mundo do H.P. Lovecraft, que são figuras assim bizarras no mínimo, né? Criaturas tentaculares de outra dimensão que não estão nem aí para a raça humana e tal, né? E é um conto de terror cósmico, né? Então não espere muita coerência, talvez, no que o autor está dizendo. E como de costume, né, também é um texto que é escrito em primeira pessoa. E no caso é sobre um professor da Universidade de Miskatonic, que faz parte do universo do Lovecraft, que após passar por um longo período de amnésia, acho que anos de amnésia, ele descobre que a sua mente foi invadida por criaturas de outra dimensão, que ele chama de a Grande Raça. E essas criaturas tomam conta da mente dele, né? Tanto que ele literalmente se transporta para o corpo de uma delas, né? Então ele se transforma em uma delas, né? Então ele consegue viajar no tempo e no espaço. E além disso ele tem conversas com várias pessoas de outros tempos e tal. É uma história assim bem, para usar o termo comum, viajada, né? Como é comum na narrativa do Lovecraft, mas é uma história muito bem escrita, sabe? Ele consegue descrever as criaturas de uma maneira assim ímpar, né? E é como o diretor John Carpenter disse no documentário Lovecraft, Medo do Desconhecido, as criaturas dele são muito melhor descritas no papel do que se você as visualizar, né? Mas nesse caso eu tive que ir atrás da internet para procurar uma representação visual dessas criaturas e elas são muito, muito estranhas. Elas têm um corpo em forma de cone e tentáculos que se projetam de todos os lados. Quase, não sei, é uma coisa que eu nunca tinha visto
tanto visualmente quanto quanto na literatura, mas faz parte, né, de quem lê as histórias do Lovecraft se deparar com essas criaturas estranhas, né? Mas não só a descrição das criaturas é muito bem feita, mas também a descrição da onde elas vivem, né? O, o Lovecraft, não vou dizer o personagem, vou dizer o Lovecraft e o personagem principal, eles contam que as criaturas vivem em umas cidades no meio do deserto, compostas por altas torres de pedra, sem janelas e tal, e parece que tem bibliotecas e elas conseguem se comunicar entre si, elas são, ao que parece, criaturas muito bem desenvolvidas intelectualmente, né? Então é outra coisa que chama atenção. E parece que isso me remete muito a talvez a primeira fase do Lovecraft, onde ele ambientava suas histórias no deserto da Arábia, por exemplo, né? Que a gente tem acho que a história é A Cidade Sem Nome, que deve fazer parte desse universo, né? Então, o próprio Necronomicon, né? Que, segundo o próprio Lovecraft, foi escrito por um árabe, né? E já que mencionei o Necronomicon, ele é mencionado na história, né? Assim como quase todos os elementos que fazem parte do multiverso Lovecraftiano, né? Então a gente tem menções não só ao Necronomicon, mas menções à Universidade de Miskatonic, a gente tem menções à cidade de Arkham, e a gente tem menção às criaturas que povoaram nas Montanhas da Loucura, que eu acredito que seja a obra-prima do H.P. Lovecraft, né? Então, tá tudo conectado. Se você fizer um esforço para ler essa história e todas as outras dele, você vai ver que tá tudo conectado, né? Eu acho que esse é um mérito que faz dele também um grande escritor, porque eu acho muito legal quando ele cria esse multiverso e junta tudo numa história só ou em várias histórias. Então, de fato, parece que tá tudo muito bem conectado. E claro, eu devo dizer que aqui é uma história que, além de ter elementos de ficção científica, também tem elementos de, tipo, aventura, arqueologia, quase Indiana Jones, né? Porque o Lovecraft, ele descreve como que o autor foi parar, por exemplo, no deserto da Austrália, que é onde ele descobre mais sobre as criaturas, de onde elas vieram, o que elas são e tal. E ele passa acho que uns 2 capítulos descrevendo a aventura do autor dentro de uma dessas torres de pedra, né? Então ele começa a escavar tudo com a mão, ele se esbarra em estalactites, né? Ele fica todo emaranhado, tudo isso só para levar para o mundo exterior uma prova da existência dessas criaturas. E ele acaba encontrando essa prova, né? Mas as coisas não saem como ele planejou, né? Não vou entregar spoilers aqui, vou deixar para você mesmo ler e tirar suas próprias conclusões. Mas no final ele até deixa o leitor em dúvida. Tudo isso, tudo aquilo que foi narrado ao longo da história aconteceu mesmo ou foi uma alucinação do protagonista, né? Não se sabe. E parece que isso é muito comum também em todas as histórias do H.P. Lovecraft, né? Parece que nada do que está acontecendo é real. Então é isso, esse foi o meu comentário sobre A Sombra Vinda do Tempo, do H.P. Lovecraft, uma das suas melhores histórias e talvez um clássico na sua literatura e uma história que faça parte dos mitos de Cthulhu, né? Então eu vou deixar lá embaixo a sinopse, vou deixar o link com a resenha e vou deixar o link também do blog, do Facebook, do Instagram, das redes sociais para você me seguir lá. Peço a você também que não for inscrito, se inscreva nesse canal, comente esse vídeo e compartilhe esse vídeo, certo?
Então é isso, muito obrigado e até o próximo.